Ando a desenvolver o tema psicanálise e culpabilidade, dizemos: a relação mãe-filha é muito importante na formação da personalidade infantil. O próprio criador da psicanálise disse de certa feita a respeito da relação mãe-filho. Um homem que tenha sido inequívoco favorito de sua mãe conserva por toda a sua vida o sentimento de um conquistador, confiança no sucesso pessoal que muitas vezes leva ao sucesso verdadeiro. Em algumas partes da teoria psicanalítica discutível, existe fundamentos válidos. É preciso que sejam desenvolvidos muitos conceitos freudianos, até mesmo algumas concepções devem ser eliminadas, desde que sejam refutadas cientificamente. A psicanálise está em pleno processo de evolução, embora conserve alguns aspectos sem modificação. É o caso da preponderância da sexualidade sobre a formação da personalidade. A libido é a força que motiva o homem em seu comportamento. A delinquência não pode ser vista sem se verificar a preponderância dos aspectos sexuais em grande número de casos. Fatores culturais influenciam também, mas a libido é que exerce uma influência decisiva na inclinação para a delinquência. Não podemos atenuar de maneira exagerada, como José Pnutt pensa, a influência de fatores inconscientes. As inclinações para a criminalidade são muitas vezes fortes, que tornam o livre-arbítrio diminuído. Ainda quando se soma a influência desencadeante de um meio social, as condições econômicas, todo esse conjunto de fatores, fazem com que a responsabilidade de certos delinquentes sejam muito diminuídas. Mas há uma distância, muito grande entre uma responsabilidade diminuída e o reconhecimento da irresponsabilidade e não punição. Cabe ao criminólogo investigar em cada caso particular as influências das motivações inconscientes, a pressão dos fatores culturais e econômicos ao avaliar o grau de culpabilidade que é portador o delinquente, para não se cometer a injustiça de ser benevolente em excesso, absolvendo um criminoso de grande periculosidade, uma injustiça oposta, que é uma punição severa a um delinquente em que as motivações inconscientes sociais foram bastante atuantes no cometimento do delito. A segunda pergunta que nós fazemos é até que ponto as motivações inconscientes influenciam na liberdade do criminoso ao praticar o delito. Essa resposta só pode ser dada analisando caso por caso, mas genericamente podemos dizer, a depender das motivações inconscientes mórbidas e seu grau de influência sobre o psiquismo, é que avaliaremos o grau de periculosidade do delinquente. As motivações inconscientes têm influência fundamental no comportamento humano. É por demais conhecido o caso do delinquente que deixa vestígios no local do crime, esquecendo, por exemplo, certos instrumentos que utilizou para a consecução do crime. O sentimento de culpa faz com que inconscientemente deixe no local pistas para que seja punido. Alguns psicanalistas falam de neurose do destino, quando dizem que o criminoso comete um delito por sentimento de culpa que relatamos no início deste trabalho. Ele diz: em muitos criminosos, especialmente nos jovens, pode-se descobrir um poderosíssimo sentimento de culpa que existia antes do crime, e aquele não é o resultado deste, mas seu motivo. Franz Alexander diz que a consciência desses delinquentes fica aliviada com uma severa pena por um crime relativamente menor. Analisando esses pontos de vista destes autores, veremos que este sentimento de culpa inconsciente de que falam é do complexo de Édipo que o delinquente é portador. Vimos como é hipotética a teoria do complexo de Édipo
e que a investigação de seres não achou comprovação do referido complexo. Que existe grande sentimento de culpa, é claro que deve existir, em grande parte dos delinquentes. Daí deduzir que este sentimento de culpa seja causado pelo complexo de Édipo é outro caso. Muito mais plausível que este sentimento de culpa, que faz o delinquente, por exemplo, esquecer os instrumentos que utilizou para perpetrar o crime, seja do próprio ato delituoso que o delinquente cometeu. Vimos que existem muitas especulações e muita imaginação em muitas teorias psicanalíticas. As motivações inconscientes são, no meu modo de ver, inclinantes, não determinantes, como se expressou a psicanálise ortodoxa. O fato do determinismo de Freud ser produto de suas teorias que conduzem a esta interpretação do homem não foram comprovadas. Elas influem no comportamento do delinquente, mas o delinquente pode cometer ou não o delito. Diminui, como disse anteriormente, a sua liberdade, mas não elimina o seu livre-arbítrio. É um erro reduzir o homem ao seu psiquismo. O homem, por pior que seja, a influência mórbida para uma predisposição criminosa sempre conserva a dignidade de ser racional e preserva a sua liberdade e a sua consciência de valores que o difere dos animais inferiores. É uma afronta à dignidade do ser humano considerá-lo como vítima dos seus próprios instintos e tirar a sua dignidade de ser racional, as suas concepções espirituais do amor, da beleza, da amizade e da justiça. Seria mutilar a criatura humana no que ela tem de mais belo e mais digno de sua natureza. A concepção determinista do homem da psicanálise está ultrapassada. Psicanalistas que creem no espiritual verificam que as descobertas psicanalíticas podem ser aproveitadas em vários aspectos sem precisar de recorrer às explicações deterministas que afrontam o valor do ser humano. As investigações inconscientes que levam à delinquência podem ser traumáticas, como no caso citado por nós neste trabalho do delinquente chamado Pomeroy, extraído do livro Crime e Psicanálise, do psicanalista Gastão Pereira da Silva, onde as cenas de matança de animais que o delinquente assistia quando criança, pois o pai era açougueiro, o ambiente de sangue deve ter chocado a criança e aqueles episódios ficaram gravados no seu inconsciente. Isso fez com que se tornasse um delinquente de alta periculosidade, autor de vários homicídios. As tendências inconscientes para a criminalidade podem ser sintomáticas, no caso de Sandro Ferenczi, grande psicanalista, que denomina o comportamento aloplásticos, em que o comportamento delinquente equivale a uma manifestação de sintomas, desde que voltado para o exterior, diferindo do comportamento neurótico comum, que os sintomas voltam-se para si mesmo, como a conversão das manifestações histéricas. Tendências narcisistas em que o amor exagerado de si mesmo faz com que o criminoso desenvolva um egoísmo mórbido, e aí também surgem causas infantis, como excesso de proteção e etc. A imagem idealizada que Karen Horney cita, que caracteriza a personalidade neurótica, também é comum encontrar no comportamento delinquente. Junto dessas tendências inconscientes, o fator cultural e o econômico têm papel relevante na explicação de um delinquente. O complexo de Édipo tem valor se interpretarmos não literalmente como os psicanalistas ortodoxos, mas a importância da teoria do complexo de Édipo está no fato que ele chamou a atenção para as relações familiares, a influência do pai na formação da personalidade e da mãe na segurança que desenvolve no filho, que recebeu dela o seu carinho e o seu apoio. Se tomarmos esse sentido, é inegável a importância que as relações familiares têm para a formação da personalidade equilibrada, e se surge crise na afetividade, verificaremos os efeitos futuros e as inclinações para a delinquência, se o meio e as condições econômicas influenciarem
para a criminalidade. Se desfizermos as imaginações que, em muitos casos, se desenvolveu na obra de Freud, verificaremos a contribuição relevante em muitos aspectos de um cientista incontestável que foi Sigmund Freud. Se ele falhou pela unilateralidade, não se pode negar as contribuições que sua doutrina oferece à criminologia. É uma pena que a psicanálise não dedicasse com mais acuidade aos problemas da delinquência. É possível que o crime hoje fosse visto pelos nossos juízes e criminalistas com mais compreensão humana. O eminente filósofo católico Jacques Maritain, falando sobre a psicanálise no livro intitulado A Filosofia Moral, diz que, através da psicanálise, resulta uma ética mais verdadeiramente humana, e com isso cuidará com mais misericórdia do homem e de suas chagas. É inegável o aspecto positivo da psicanálise, principalmente para o direito e a criminologia. Nossa justiça de formação fundamentalmente normativista é às vezes, em alguns casos, possuidora de um legalismo estreito. Não se pode julgar a culpa de um ser humano apenas na interpretação de uma norma e se aplicar uma sanção, como se todos os homens fossem iguais, sem saber a causa de seu comportamento criminoso. É preciso que haja a reunião do direito, da criminologia e psicanálise para que se possa realizar de maneira mais sensata e humana a justiça.